Nesse vídeo eu vou entregar o ouro sobre criativos para low ticket e vou te mostrar alguns dos meus criativos, formatos, comunicações, estruturas, teste, validação, lateralização de criativos que suportaram aí mais de 40 mil reais em tráfego, tá? E dando um retorno de ROI acima de 1,5, 2 e que permitiram escalar uma oferta para mais de 500 mil reais em pouco menos de 4 meses. Então vou te mostrar tudo aqui na prática, tá? Esses criativos que vocês estão vendo aqui, algumas nomenclaturas, eu vou mostrar eles para vocês e vou te explicar como que foi o processo de construção, beleza? Então se você tá aqui no canal, já segue, porque você veio do primeiro vídeo, muito obrigado por estar aqui. Se você ainda não segue, já se inscreve aqui e assiste o primeiro vídeo, fechou? Vamos então para o Docs, tá? Primeira coisa que você precisa para criar criativos é entender de comunicação. Por quê? Facebook agora, cara, ele tá muito inteligente, então a gente não precisa mais ficar segmentando idade, interesse. Geralmente a gente deixa públicos advantage, segmenta ali só o gênero e deixa o Facebook trabalhar. Mas para o Facebook trabalhar, você precisa ter criativos, comunicações específicas. Então, quanto mais você for específico no criativo, quanto mais a sua comunicação tiver assertiva, mais resultado você vai ter. Não é a estruturazinha de campanha, de segmentação que vai gerar resultado, é a comunicação do criativo. Então, antes de eu definir aqui, ó, formato que eu vou mostrar para vocês, estrutura, eu preciso definir a comunicação. Eu vejo muita gente copiando criativos, né? Pode até funcionar um pouco, mas não vai permitir você escalar. Pega criativos e joga para uma oferta, né, que ele criou e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o primeiro ponto de comunicação é entender sobre a oferta. O que você está vendendo, cara? No nosso material aqui, o que eu estava vendendo? Eu estava vendendo todos os 150 salmos explicados, versículo por versículo. Cara, o que tinha nesse material? O que tinha nesse material? Quantos bônus tinham nesse material? Qual que era o formato? Então, era um e-book. Ele tinha aqui 6 bônus. O que eu abordava dentro do material, tá? Eu abordava data, autoria, eu abordava explicação do versículo, beleza? Então é você fazer um checklist de tudo que tem na sua oferta. Qual que é a garantia? Garantia de 30 dias. Você começar a entender a sua oferta. Feito isso, você vai criar esse checklist aqui, porque essas palavras, essa comunicação que você vai utilizar na criação do seu produto, na criação do seu criativo, beleza? A partir do momento que você entende o que você está vendendo, você vai ter, eu estou vendendo algo para alguém, para quem que você está vendendo, quem é o seu público. Então aqui, no meu caso, eram estudantes da Bíblia, pastores, pregadores. Então eu vou utilizar uma comunicação para esse público. E o que esse público aqui ele está buscando, tá? São as ruminações mentais, é aquilo que ele está pensando, que pode ser dor ou desejo. Então vamos pensar aqui em dores e desejos. Quais que eram os maiores desejos desse público, tá? Aprender sobre os salmos, ter mais conhecimento da Bíblia, se aprofundar no conhecimento, estudar de forma simples e didática, ter um material visual. Então aqui eu posso colocar também um ponto positivo da minha oferta, que ele era um material visual, né? Tinha muitas imagens, muitas explicações. Então eu estou entendendo aqui a persona, estou entendendo a oferta que eu vendo, estou entendendo as dores, os desejos e estou definindo as palavras-chave, tá? Quais que eram as dores aqui, ó? Dores, não consegue entender a Bíblia, não ler a Bíblia e não entende, não sabe interpretar a Bíblia. Então, quando você faz isso daqui, você está compreendendo, eu estou vendendo algo para alguém que tem essas dores e tem esses desejos. Basicamente, essa é a sua cópia, é essa comunicação que você vai utilizar. E aí você define palavras-chave para ter essas palavras no criativo. Então, palavras-chave aqui da minha oferta era 150 salmos explicados, versículo por versículo. Era aprender sobre os salmos, aumentar conhecimento, todos os salmos.
Então você começa a definir palavras-chave que fazem sentido com a sua oferta, que fazem sentido com a sua persona e que principalmente estão na sua página de vendas, tá? Porque o criativo, ele precisa comunicar a mesma coisa da página de vendas. Não adianta você falar A no criativo e você mostrar B na página de vendas. Não vai ter congruência. Então você precisa fazer esse checklist aqui da sua comunicação. Beleza, montou esse checklist, o que você vai fazer? Você vai partir para o formato. Você vai entender quais são os pontos fortes do seu produto para definir o formato. Então aqui eu tinha um produto, qual que é o ponto forte, qual que é a vantagem ali do meu produto? Esse produto aqui, principalmente, ele era muito visual. Por quê? A Bíblia, ela é complexa. A Bíblia, se você pegar ela, ela não é visual, tá? Ela é muito texto, letras pequenas e pouco visual. Qual que era o ponto forte do meu produto? Ele era muito visual, então ele pegava algo que era de difícil leitura, algo que é difícil compreendimento, e eu trazia para um formato mais bonito, mais rápido, mais prático, mais simples, mais didático. Então um dos pontos fortes aqui do meu produto era o visual. O visual vende, o visual vende o produto, tá? Qual que é o ponto forte do seu produto? O que mais chama a atenção nele? Qual que é a maior vantagem que o seu produto tem? É isso que você tem que definir. Por quê? O formato do seu criativo ele vai estar conectado com o ponto forte do seu produto, ok? Se você vende um produto de planilha, vou te dar um exemplo, planilha. Qual que é o ponto forte do seu produto? É o visual da planilha. Então você tem que ter um criativo que consiga mostrar o ponto forte do seu produto, tá? Então a partir do momento que você define qual que é o ponto forte da sua oferta, você vai escolher o formato do criativo, tá? E formato você tem basicamente imagem e vídeo, beleza? Esse produto eu comecei vendendo ele por imagem, porque eu ainda não tinha o produto todo pronto, ok? Então comecei a trabalhar com imagem. Eu fiz 10 imagens no início. Imagem para criativo low ticket, eu gosto sempre de trabalhar com imagem oferta direta, com ou sem valor, porque o público ele precisa compreender de forma rápida, de forma clara, o que é o meu produto. Eu não tenho tempo para explicar em uma imagem o que é o produto. Então, a comunicação utilizando 150 salmos explicados, isso aqui chamava atenção. Viu que lá em cima na comunicação eu usei essa palavra na palavra-chave? Então, é uma headline com o demonstrativo do produto. Por que o demonstrativo do produto? Porque é um ponto forte da minha oferta. Então não faz sentido eu colocar outra coisa aqui. A minha imagem precisa ser uma palavra-chave aqui na headline e um demonstrativo do produto. Então essa imagem aqui, cara, vendeu horrores. Uma imagem simples. Por quê? Eu abordo o ponto forte do meu produto através de uma imagem, tá? Então é uma headline e um demonstrativo, tá? Que são o quê? Ponto forte, que ele era muito visual, preciso fazer uma oferta direta, mostrar ele visual, e comunicação. Qual que é a comunicação? Todos os 150 salmos explicados versículo por versículo. Palavras-chave, 150 salmos explicados versículo por versículo. Então, é isso que eu tenho que mostrar, beleza? A partir disso, quando eu tive o produto pronto, eu fui criando vídeos. Geralmente, nos produtos low tickets, vídeos eles vão aguentar mais escala. Se você perceber aqui, tá? Na Utemify, todos esses criativos aqui, esses conjuntos aqui que escalaram bastante, que geraram muita venda, né? Que geraram muito investimento, são vídeos, tá? E eu fiz mais de 300 vídeos para esse produto, para poder fazer essa escala. Eu vou ensinar uma estratégia também para você conseguir produzir em massa, tá? No final desse vídeo. Antes de prosseguir, já me segue aqui no canal, deixe seu comentário, bota para curtir aí, segue lá no Instagram também. E eu vou mostrar agora os vídeos para vocês, tá? Existem alguns formatos que eu gosto de utilizar para low ticket. Você pode ou não aparecer, não faz diferença, que é o formato demonstrativo, união de 2 ou mais formatos, podcast, pergunta e resposta, lado a lado e o formato selfie, tá? Então eu vou mostrar basicamente esses formatos aqui dentro do produto. Se eu sabia que o meu produto ele era muito visual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que demonstrar o produto. Então, esse daqui foi o primeiro criativo que eu acertei em vídeo, tá? Olha só como que era, ó.
todos os 150 salmos explicados versículo por versículo. Nesse material de estudo, você vai poder se aprofundar no conhecimento e nas palavras dos salmos, o livro mais lido da Bíblia. Aqui nos salmos você vai ter a autoria, a data de escrita, a curiosidade, a ideia principal e o mais legal, vai poder ler e ter a explicação versículo por versículo. Esse aqui é o Salmo 122 e ele começa assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E logo abaixo você tem toda a explicação desse versículo. Você vai poder entender o que realmente o salmista quis dizer com essa fala. Então, basicamente, esse aqui é um criativo demonstrativo. Você viu que eu utilizei palavras-chave, né, já definidas aqui na comunicação: data, autoria, explicação versículo por versículo, todos os 150 salmos explicados por versículo. Então, eu criei o roteiro para esses vídeos, tá? Utilizando toda a minha pesquisa da comunicação e apliquei isso no vídeo, mostrando o material, gravando a tela do computador. Olha só esse outro criativo aqui também, que ele é um vídeo demonstrativo, tá? Esse aqui foi o criativo, um dos criativos que mais venderam, tá? Só que, ao invés de eu demonstrar o produto, eu fiz no formato físico. Então, eu demonstrei o produto não só no formato digital, mas no formato físico. Por isso, Salmo ele escalou muito também. Senhor, tu me sondas e me conheces. Uma pausa. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Por que eu usei esse gancho, tá? A Bíblia, os salmos, são 150 salmos. Então, eu tinha o poder de usar... Cada salmo poderia ser um gancho. Eu fiz uma busca, quais eram os salmos mais conhecidos, os salmos que tinham mais perguntas, e gravei praticamente um criativo para cada salmo. Então, eu tenho aqui um criativo para cada salmo, começando assim: Salmo 139, aí eu li o versículo: Senhor, tu me sondas e me conheces, aí explicava. Então, não parecia uma venda direta, eu captava a atenção pelo número do salmo, mostrava a explicação e depois eu seguia o processo de demonstração do produto. Então, eu fiz isso para o Salmo 139, Salmo 121, Salmo 23, que são os salmos mais conhecidos. Vamos lá. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes o meu pensamento. Você conseguiu entender a mensagem do Salmo 139? Olha só que legal esse... Você conseguiu entender a mensagem do Salmo 139? Por que essa frase está ligada à comunicação? Qual que é um problema do público? Ele lê e não consegue entender. Então, eu capto a atenção dele. Salmo 139, gancho forte, desperta interesse, identificação. Leio o versículo, uma explicação, demonstrando o material de forma inteligente. Depois eu faço uma pergunta. Você conseguiu entender? Essa pergunta está conectada direto com a comunicação, que é a dor do público. E em seguida eu continuo demonstrando o material. Olha só como é que eu demonstro o material. Sobre cada pessoa. Ele sabe sobre os nossos pensamentos, sentimentos e intenções, até mesmo quando falamos ou agimos. Deus vê cada ação e conhece até mesmo os pensamentos que passam pela nossa mente. Nada está oculto dele. Então é exatamente isso que esses dois versículos do Salmo 139 falam para você. Então, se você quer conhecer mais... Aqui agora eu já estou fazendo a transição para a reta final. Aqui, se você quer conhecer mais sobre esse salmo e conhecer sobre os outros salmos também, esse material aqui é para você. Uma explicação detalhada dos 150 salmos, versículo por versículo. Esse material de estudo bíblico aqui é para você. Agora eu já estou começando a fazer uma rota, fazer uma transferência, né? De trazer o interesse para a chamada para ação. Olha só. Nele você vai ter explicação detalhada, completa de cada versículo, vai ter também a data, a autoria. Ter a data, ter a autoria. Então isso é detalhes da oferta, beleza? Que está aqui, ó, na comunicação já descrita antes, fechado? Então esses dois tipos aqui de criativos, eles são demonstrativos. Eu utilizei uma estrutura de copy que eu vou mostrar para vocês depois, tá? No formato demonstrativo, onde eu mostrava muito mais o produto, beleza? Tanto na parte em PDF quanto na parte impressa, porque o ponto forte da minha oferta, tá? Do meu produto era o visual. Depois eu tenho a união de dois ou mais. Então o que aconteceu aqui, tá? Esse criativo aqui ele escalou muito também porque eu uni dois formatos. Então eu fiz um gancho visual falando do produto. 150 salmos explicados versículo por versículo. Olha só esse material de estudo bíblico. Eu estou estudando. E depois eu transicionava para demonstração do produto. Então eu uni um formato self, né, onde a pessoa aparece ali nos primeiros segundos,
e depois corta para a explicação do salmo, a demonstração. Dando aqui o Salmo 121, esse salmo é um dos mais conhecidos da Bíblia. Por que o Salmo 121? Porque é o mais conhecido da Bíblia, tá? E toda a estrutura ela foi parecida. Eu demonstrava o material e eu explicava. Lia o versículo, tinha explicação, falava da data, da autoria, demonstrava mesmo o potencial do material. Bíblia. E esse material aqui é os 150 salmos explicados versículo por versículo. Aqui você vai poder ler e aprender todos os salmos versículo por versículo. Olha só que legal, o Salmo 121. Ele começa assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então, olha só como que é o poder do criativo específico, falando diretamente com a persona, né? Se você não conhece a Bíblia, provavelmente você não se identifica. Mas quem é um estudante, quem é um pastor, quem é um pregador, ele sabe o que é o Salmo 121, ele sabe como que começa o Salmo 121. E ele tem uma dor, né? Ele não consegue entender, ele não consegue interpretar. Então, quando eu demonstro isso no criativo, eu toco na dor dele, eu falo do desejo dele, que é aprender mais, é ter conhecimento, se aprofundar, estudar de forma simples e didática, ter um material visual, eu já estou utilizando o criativo de forma inconsciente para despertar o desejo nele. Por isso que a página de vendas ela vai converter muito mais, porque esse potencial cliente ele já vem muito preparado para comprar a página. A página ele vai só dar um empurrãozinho para comprar o produto, tá? Comprar a oferta. Aqui, ó, eu tenho a união de dois ou mais, tá? Então eu uni aqui um gancho de inteligência artificial com outro criativo já validado. Olha só, ó. Há um segredo no Salmo 91 que vou compartilhar com você. Esse gancho aqui é mais de curiosidade, inteligência artificial. Aqui está um pouco sobre o Salmo 91. Depois eu cortava para o demonstrativo do material, tá? Um outro exemplo aqui de dois ou mais, união de dois ou mais formatos, foi esse aqui, ó. Eu apareci... Todos os 150 salmos explicados versículo por versículo. Olha só esse material de estudo bíblico. Eu estou aqui... Você percebeu que esse gancho eu utilizei a mesma copy de outros criativos? Por quê? Esse criativo aqui ele foi construído no dia 5 de março, tá? Eu validei esse gancho, todos os 150 salmos explicados versículo por versículo. Olha só esse material de estudo, no dia 4 de fevereiro, por aí. Então, uma das estratégias de você lateralizar é você utilizar a mesma copy, né, do gancho em outros formatos. Então, foi basicamente isso que eu fiz, tá? Naquele outro vídeo que eu mostrei para você, eu estava de camisa preta, não segurava nada, apenas o meu rosto. Nesse aqui, eu falei a mesma coisa, só que eu já mudei o gancho visual. Eu já estava segurando o livro em um ambiente totalmente diferente, tá? Então, já dei um estímulo maior para a pessoa. E depois, eu comecei a falar do Salmo 121, exatamente a mesma copy, né? Só que mostrando o material impresso. Então, esse criativo aqui, ele vendeu muito também porque ele uniu elementos já validados em um outro formato, tá? Então, fez a união aqui de dois elementos. Beleza, tem um formato podcast aqui também. Então, foi um formato que vendeu bastante também, porque gera identificação com o público, tá? E olha só que interessante, estratégia de criação de criativo. Eu já tinha uma copy validada e eu simplesmente mudei o formato. Olha só. Salmo 139, ele começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. No versículo 2, tu sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Então, basicamente no podcast eu peguei a mesma copy de criativos validados do Salmo 121, do Salmo 139, botei meio com um cenário fake de podcast, botei a câmera de lado e falei a mesma copy para a câmera. Isso aqui vendeu muito, porque eu estava falando a mesma coisa, só que dando um estímulo visual diferente. Então, formato podcast você consegue fazer com IA, você consegue fazer aparecendo, você consegue fazer o fake cast, você consegue fazer de N formas esse tipo de formato, tá? E um outro formato que eu fiz também foi o de perguntas e respostas. Esse formato aqui eu vejo pouca gente fazendo, tá? Mas a gente vê muito produtor de conteúdo fazendo esse formato. Então, o que você tem que entender sobre o formato? Você tem que estar atento ao mercado. Se muitas pessoas estão produzindo um formato e esse formato está viralizando, você tem que pegar esse formato e trazer para o seu criativo, tá? Então, olha só esse criativo aqui, ó.
Salmos 86 fala sobre orações em momentos de angústia. Salmo 51 é uma oração de arrependimento profundo. Já o Salmo 37 ensina a confiar em Deus nos momentos de oração. Já o Salmo 100 você usa quando quer fazer uma oração de gratidão e de louvor. E como que eu faço para compreender todos esses salmos? Você vai usar esse material que são os 150 salmos explicados versículo por versículo. Nele você vai ter a explicação completa de cada versículo, além... Você já viu aqueles professor de inglês, tal, que ele fala assim, ou pessoas de inteligência artificial, se você quer fazer isso, usa essa ferramenta, se você quer fazer aquilo, usa isso, se você quer fazer isso, usa isso. Então eu peguei esse formato, trouxe para o Salmo, né? Apliquei esse gancho inicial ali com 4 perguntas e depois eu fiz a transição do demonstrativo do material. E olha esse outro aqui, ó, que interessante também, ó. Pergunta e resposta, ó. Se você quiser alcançar paz em meio ao caos, leia o Salmo 46. Se quiser alcançar o perdão e a restauração, leia o Salmo 51. Se quiser alcançar a direção de Deus na sua vida, aí você vai ler o Salmo de número 25. Agora, se você quer alcançar coragem e confiança, aí é o Salmo 27. E como que eu faço para... Aí daqui para lá é a mesma coisa, tá? Porque eu só troquei o gancho inicial. Do meio para lá é tudo igual, ó. Para compreender todos esses salmos, você vai usar esse material. Então eu fiz mais de 20 criativos, 30 criativos, só mudando essas perguntas e respostas e mantendo todo o resto, tá? É um formato que funciona demais, porque chama muita atenção. E qual que foi uma peculiaridade dessa oferta, né? Os salmos, isso aqui é uma forma que a gente pensou, tá? Os salmos, ele tem 150 salmos, então Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4 e aprofundando no estudo da Bíblia, aprofundando no conhecimento, cada salmo ele foi escrito por uma pessoa diferente, ele tem um objetivo diferente. Alguns salmos eles são de clamor, outros são de louvor, outros são de perdão, de oração. Então tem muito isso nesse mercado, tá? De salmos, nesse livro da Bíblia. Então por isso que é importante você entender a sua oferta, o que você está vendendo e entender também a persona. Então os salmos ele é muito usado, né, momentos de angústia. Então, se você tem um momento de angústia, usa o salmo tal. Se você busca proteção, usa o salmo tal, faz a oração do salmo tal. Então, trouxe esse conhecimento do mercado para um formato, isso aqui funcionou muito bem, tá? E tem um formato lado a lado também, que é mais uma edição de criativo, beleza? Você pode fazer um pouco assim também, ó. Então, eu peguei um criativo que ele já era validado, tá? Peguei esse criativo que era validado, coloquei ele aqui e coloquei, né, esse lado a lado aqui com algumas informações importantes, beleza? Então aqui estão alguns formatos que você pode usar, tá? Mas eles não vão funcionar se você não fizer isso aqui antes, se você não entender a comunicação que você vai utilizar. Beleza, tenho os formatos, o que eu tenho de estrutura, como que eu construo essa cópia aí desse roteiro, tá? Você divide em 3 partes, muita gente fala sobre isso aqui e realmente isso aqui funciona, né? Gancho, corpo e CTA. Então você vai trazer ali, né, um gancho que é os primeiros 3 a 7 segundos de uma forma bem explícita, tá? E você pode usar uma promessa. Então, se você quer aprender sobre os salmos, veja esse vídeo. É uma promessa. Polêmica. Se você não quer proteção, se você quer ser protegido pela Bíblia, leia esse salmo. Se você não quer isso, faça isso, entendeu? Usar uma polêmica, algo contraditório. Tocar na dor. Se você não consegue compreender o livro de Salmos, preste atenção nesse vídeo. Se você tem dificuldade de estudar a Bíblia, assista esse vídeo. Desejo. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia, assista esse vídeo. Se você quer aumentar o seu conhecimento bíblico, dá só uma olhada nesse material de estudo bíblico. Promessa, né? Todos os 150 salmos explicados versículo por versículo, tá? Então você consegue criar ganchos que variam entre promessa, polêmica, dor, desejo e identificação. Fechado? Então isso aqui você pode pedir para o ChatGPT quando você dá a informação dos seus produtos para poder ele criar ganchos. Então crie ganchos para criativos em vídeo que vão ser usados em anúncio no Facebook Ads. E eu preciso que esse gancho ele seja de promessa, me dê 5 exemplos de promessa, de polêmica, de dor, de desejo, de identificação. Ele vai fornecer isso aqui para você, baseado, né, nessa comunicação aqui que você vai imputar para ele. Então, os ganchos é geralmente essa parte inicial, tá? E ela é muito importante porque ela ajuda a manter a retenção do criativo. Eu vou fazer um outro material só falando sobre a estrutura, tá? Na parte do corpo, que é o que geralmente vem depois
desse gancho, dessa chamada de atenção, e aqui não só a copy, né, mas o visual ele é muito importante. Então você viu, eu usei o material porque era o meu ponto forte, usei o material impresso que era um ponto forte, usei cenários diferentes, usei transições rápidas, tá? Então o gancho visual ele tem que estar de acordo com a sua copy e de acordo com o ponto forte do seu produto, tá? Se o seu produto não tem um bom visual, não adianta você demonstrar o produto na primeira cena, porque isso não vai chamar atenção. Depois eu tinha o corpo, então depois de chamar essa atenção, eu tinha o corpo, que eu demonstrava o produto, então era eu falando sobre o produto ali, que é uma forma de você criar o corpo. É você falar do problema e mais a solução. Então você intensifica o problema, não é como um criativo de VSL, que você tem que falar mecanismo, tem que falar muita coisa, mas é um criativo em que você bate um pouquinho ainda mais na ferida do potencial cliente, né, da persona. Então você bate assim, você não consegue entender a Bíblia, você tem dificuldade, você intensifica a dor, né, você não tem tempo para estudar, né, então você fala mais um pouquinho ali sobre a dor e depois você traz a solução. Então foi por isso que eu criei esse material de estudo bíblico, esse material ele contém isso. Então foi por isso que eu criei o guia, tal. Foi por isso que eu criei esse pacote de planilhas, foi por isso que eu criei esse template, beleza? Então você chama ele pela atenção, faz uma demonstração, chama ele aqui pela atenção, intensifica o problema e traz a solução. Ou chama ele a atenção e faz a solução direto, tá? Isso aqui não dá para explicar nesse vídeo, senão ia ficar muito longo, mas basicamente é assim que eu faço. E o CTA você simplesmente faz uma chamada para ação. Se você quer ter acesso a esse material, se você quer ter acesso a esse guia, se quer ter acesso a esse protocolo, se quer ter acesso a esse template, toca quem saiba mais e tenha isso. Você vai receber mais tantos bônus, tá? Aquela chamada ali final. Então depois que você entende isso daqui, né, você define ali a comunicação, define os formatos, cria as estruturas, né? Você vai para a produção. Beleza, gravou, editou ou criou ali só a edição, tá? Às vezes você não quer aparecer, você vai para a fase de teste. Então, como que eu fazia a fase de teste de criativo, perfeito? Você vai subir campanha de ABO, tá? Nível de conjunto, uma campanha, 3 conjuntos no posicionamento advantage e segmentação advantage. Você pode segmentar apenas gênero, tá? Então, se é só para mulher, segmento só para mulher. Se é para homem, só homem. Se é para os dois, deixa os dois. Não segmento idade, não boto interesse, não faço nada, tá? E você vai ter um criativo ali nos mesmos 3 conjuntos. Por que eu faço com 3 conjuntos? Você poderia testar sim, mas eu tenho mais verba, então se você tem mais verba, eu gosto de fazer um teste de criativo com mais conjuntos para ter mais dados ali na validação. Então é como se eu fizesse um teste de criativo junto com uma pré-escala, beleza? Para poder eu realmente verificar se aquele criativo é bom. Então eu coloco aqui 45% do ticket do produto. Então se eu tenho um produto aqui mais ou menos que ele custa R$ 27,90, 27,90 vezes 45%, ele dá aqui 12,50, tá? Então seria 12,50 por conjunto, beleza? Então ficaria ali basicamente R$50 por criativo, ok? E eu deixo testar num tempo de 2 dias. Low ticket, tá? No primeiro dia ele já pode sair venda, só que o low ticket ele é um pouco inconsistente, principalmente no início, até porque quando a gente vende produtos mais baratos, a gente não tem um gap muito grande, né? A gente não tem uma margem muito grande. Então acontece dele vender bem num dia, no outro dia ele não performar, ou acontece dele não vender no primeiro dia, mas vender bem no segundo, tá? Então precisa deixar rodar por 2 dias para você ter uma métrica mais assertiva. Muita gente erra nisso, tá? Ela faz ali o primeiro teste, no primeiro dia vendeu, deu ROAS alto, coloca o orçamento, ele não vende mais. Então quando eu tenho aqui 3 conjuntos rodando, beleza? Eu tenho 45% do ticket e eu tenho tempo de 2 dias, eu tenho muito mais informação. Então, desses 3 conjuntos aqui, só um vendeu? Só 2 venderam? Quantos que venderam, né? Então, se os 3 conjuntos venderam com ROAS alto, provavelmente aquele criativo está validado, tá? Então, o que eu busco de métrica nesse primeiro teste de criativo? Eu busco, primeiro é o ROAS e depois eu analiso o CPV, tá? ROAS acima de 2,5 significa que seu criativo está validado. Então, se você fez 3 conjuntos, no final dos 2 dias deu 2,5, está validado. Se o ROAS está entre 2 e 2,5, ele tem potencial, não significa que ele está validado. Você pode deixar ele rodando mais ou você pode fazer uma pequena escala e ele performar melhor ou não, tá? Então ele tem um potencial, ele ainda está em cima do muro ali.
ROAS entre 1.6 e 1.8, geralmente ele não aguenta escala, ele não vai aguentar você colocar orçamento nele, tá? Ele se mantém performando, mas com um orçamento mais baixo. Dificilmente você vai conseguir colocar R$1.000 por dia num criativo desse, tá? Porque quando a gente escala, geralmente o ROAS ele tende a descer. Então, se você fez uma fase de teste aqui com um criativo de deu 2.5, na escala ele tende a descer ali para 1.8, né, 2 no máximo, tá? Aqui ele vai descer para 1.5, 1.7. Aqui ele desce um pouco ali para 1.3, 1.5. Então, esse ROAS inicial da fase de teste define se esse criativo ele vai aguentar a escala. E ROAS menor que 1.3, após esses 2 dias, ele está ou negativo, né, ele é não validado. Então, não adianta passar ele para a segunda fase aqui, não adianta forçar. E além disso, além do ROAS, eu analiso também a métrica de custo por visualização de página, que ela deve ser 5% do ticket do produto. O máximo da sua visualização de página deve ser 5% do ticket do produto, tá? Então, se você tem um ticket de R$ 27,90, seu CPV máximo deve ser de R$ 1,39. Por que isso? Isso está conectado com o funil, né? Então, a primeira métrica de um funil é o criativo. São as pessoas clicando. Eu vejo muita gente com criativo barato, tá? Levando pessoas para a página e achando que o problema está na página, achando que o problema está no criativo. Não, o problema está na página se ela não está convertendo, tá? E eu vejo muita gente falando assim, pô, meu criativo tá bom, a página não está convertendo, a oferta tá ruim, mas o CPV tá lá 2,50, tá 10% do ticket do produto, 15%, não dá certo. Por quê? Primeira parte de uma análise ali de uma campanha, de um low ticket, são 3 métricas principais, cara. CPV, que você analisa criativo, tudo que está conectado antes da página. CPV, você vai analisar custo por checkout, que está conectado à página, está conectado à oferta. E ROAS, são só 3 métricas que você precisa analisar e eu vou passar isso em um outro vídeo, tá? Então, busque ter criativos em que o CPV é menor do que 5% do ticket do produto, porque com isso aqui, se a sua conversão de página estiver entre 5% e 10%, você vai ter ROAS final de 1.5 a 2, tá? Então, se você tem um criativo com um CPV maior do que 5%, mesmo que você tenha 10% de conversão, você vai ficar no 0 a 0, tá? Então, fica ligado nisso aqui que eu vou passar uma análise depois disso aqui para vocês. E chegando à parte final aqui, né, a gente tem a parte da lateralização de criativos. Isso daqui é o que faz você escalar mesmo, tá? Não tem como você produzir 300 criativos, não tem como você gerar volume de criativo, principalmente se você está em escala, se você sempre tiver que criar um anúncio novo do zero. Então, qual que é o game change, né? Qual que é a virada de chave para você conseguir escalar muito mais rápido? É você lateralizar criativos que estão validados, criativos que deram bom. Então, vou te mostrar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um roteiro, tá? Que para toda vez que eu ia gravar criativo, a gente tinha um roteiro, beleza? Ah, cara, puxei o roteiro errado. Enfim, salvei o doc errado aqui. Mas enfim, eu tinha um doc aqui, deixa eu ver se está em download. Enfim, não vou mostrar porque eu baixei o doc errado. Você tem 7 formas de lateralizar criativo, tá? Primeira dela, colocar um gancho validado em um outro corpo validado. Então, por exemplo, se eu fiz um gancho assim, todos os 150 salmos explicados versículo por versículo, e no corpo eu falo sobre o Salmo 121 e aquilo vendeu, beleza, eu tenho um gancho validado e um corpo validado, eu tenho um criativo validado. O que seria essa primeira lateralização? É colocar todos os 150 salmos explicados versículo por versículo, ao invés de eu falar do Salmo 121, eu falo do Salmo 139, beleza? Então eu peguei um gancho validado e usei um outro corpo validado, beleza? Outra forma, colocar um novo gancho em um corpo validado. Então, vamos supor que eu estou falando do Salmo 121 ali no corpo. Eu posso fazer um outro gancho. Em vez de falar todos os 150 salmos explicados versículo por versículo, eu uso outra coisa. Se você tem dificuldade em entender o livro de Salmos, olha esse vídeo. Salmo 121. Então, era isso que eu fazia para ter volume de criativo. Eu ficava brincando com essas 7 variações de lateralização. Colocar um gancho validado num outro corpo validado, colocar um novo gancho em um corpo validado, colocar um gancho validado na frente de um anúncio completo, eu fiz muito isso também. Então,
eu criava só os 3 primeiros segundos ali e colocava na frente de um criativo todo completo, tá? Parece meio louco isso aqui, mas funciona. Gravar a mesma copy em um formato diferente. Então lembra que um primeiro criativo que eu mostrei para vocês foi mostrando a tela do celular? Eu peguei essa mesma copy e gravei em formato podcast. Eu gravei mostrando o material impresso. Eu gravei em formato selfie. Eu botei lado a lado. Então a mesma copy validada em um novo formato. Muda a cor da camisa, muda o cenário. Se você usa IA, se você usa avatar, muda o avatar, tá? Então você grava a mesma copy em um novo formato. Modificar a cena visual do gancho validado. Então você viu também que eu falei todos os 150 salmos explicados versículo por versículo. Olha só esse material de estudo de várias formas. Então eu falava a mesma copy e mudei só o cenário, mudei só o gancho visual. Umas eram mostrando o material, outras eram eu aparecendo de camisa preta, de camisa branca, no fundo branco, no fundo transparente, tá? Então você pode fazer isso também. E colocar um gancho validado em um novo corpo. E você pode também criar um anúncio do zero que você fica acompanhando o mercado e está sempre de olho ali nas tendências. Então, basicamente, cara, isso aqui que eu queria passar de vocês de criativo, tá? Eu sei que é bastante coisa e eu vou fazer uma aula só depois de estrutura, escrevendo alguns criativos, mas eu tenho certeza que isso aqui já vai abrir a sua mente e criativo ganha o jogo. Criativo ganha o jogo. Eu não troquei a página de vendas desse produto, tá? Para todas as vendas, eu confesso que eu testei preços diferentes, mas a estrutura da página não foi trocada, tá? Estrutura da página não foi trocada. E o que fez essa oferta durar, o que fez a oferta escalar foi criativo, principalmente porque eu entendi sobre formato, eu testei vários formatos, eu entendi sobre comunicação, o que o público queria ouvir, qual que são as dores, qual que era o diferencial do meu produto e por que eu consegui gerar volume através da lateralização. É isso, tamo junto. Já segue aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos aqui embaixo.